principal. Não é Eu falo, não é o essencial aquilo. Eu vou cuidar, mas é de outra, eu vou ver de outra forma. Entendeu? Não é a minha prioridade. A gente começa a entender de outro jeito. A gente começa a ver que não era tão grave assim eu ficar sem cabelo. O mais grave é todo o resto, é ficar sem vida, né? Porque queira ou não, vamos lá, entre aspas, né? Peito a gente recupera porque hoje em dia você tem uma qualidade de cirurgia reconstrutiva que é absurda. Uhum. Essa menina mesmo, tudo bem, ela tem uma questão de vida financeira muito confortável. Certo. Porque eu acho que também tem essa, né? Você ter uma vida financeira confortável, você fica aí. Oi, eu sou a Nath. Oi, eu sou a Nath. Os cachorros estão meio distribuídos aqui. Acho que na câmera só dá para ver a Lila e uma parte da Kiara, mas estão dormindo aqui atrás. E esse é o Parapraxis, um podcast feito por 2 estudantes de psicologia para contar um pouco das nossas vivências, experiências, traumas e muitos surtos do curso. Minha filha. Desculpa, muitos. Olha, por causa disso. Deus abençoe o estágio. Amém. Enfim, estamos com convidada hoje de novo. Estamos num cenário Novo de novo. Gosto de fazer isso. Né? Dar aquele foguinho no boutique, a gente sai correndo e faz um monte de coisa. E é isso, né? Isso. A gente tem uma garrafinha, uma planta e um sonho. Geisa, fica à vontade para se apresentar, por favor. Obrigada, eu sou a Geisa, estudante de enfermagem do 4º semestre, na mesma faculdade das meninas. E muito obrigada, Nath, pelo convite de hoje. A gente fala que é, como que é? 2 por 1. Porque as professoras vão fazer chamada Natálias. Nossa. É exatamente isso. Obrigada, Nath. Fazer uma piada de que é 2 Natálias nesse jogo. Compensa? Olha, Roberta, responde aí. é a Roberta que sofre com a gente. Detalhe, ela fica sentada no meio na sala e fica cada uma de um lado. Ah, é? É. É engraçadíssimo. Ela é o equilíbrio das Naths. Oh, meu. Na verdade, o equilíbrio das 3 sou eu. Ah. Sabe aquela trend que tinha, que a pessoa passa, uma xinga, aí a outra passa, desculpa, e a outra fala, começa, não vai para aquele lugar mesmo. É, gente. É a Roberta, eu e a Nath. Nessa mesma ordem. Se não quiser gravar a... Isso é verdade. Mas enfim. Funciona. Não, em cada coisa. Não, detalhe, né? Teve Halloween na faculdade, muito miado, por sinal, porque o povo lá não se animou para ir fantasiado. Aí foi meia dúzia de gato pingado fantasiado na faculdade, né? Eu, Nath e Roberta, fantasiadas de meninas superpoderosas. Que fofo! Eu não falei para elas irem de 3 ratos cegos pra zoar ali com Skinner. É isso. Então, estamos propício para o momento. Não, e o pior de tudo, né? Meu nome é Natália Pires. Aí, para Roberta não confundir eu com ela colocou no celular salvo como Natália Pires e Natália Xícara. Ai, meu Deus! É isso. Faz todo sentido. Até as a gente sofre. Está tudo bem. É a Xícara e o Pires. Eu também salvei. Ah, uma complementa a outra. Só tem todo mundo ali junto, entendeu? E assim, gente... É um bom trio. É um bom trio. É um bom trio. Mas falando um pouquinho, né? A gente, esse mês de março, a gente sabe que mês das mulheres, né? Por conta de alguma pessoa maravilhosa que resolveu queimar o sutiã, Deus obrigada, porque se não fosse ela, não estaríamos... Mas é verdade, não estaríamos aqui. Provavelmente a gente estaria com a barriga enfiada no fogão. Já tá difícil pra gente estar aqui, né? Precisando desse ponto. Já tá difícil pra gente estar aqui. Mas provavelmente nós estaríamos com a barriga enfiada no fogão e servindo de forninho para criar criança. Nada, gente, por favor, tá? Nada contra quem quer ter filho, nem isso, mas... Seria só isso. Seria só isso, né? Nós seríamos literalmente mulheres donas de casa. Sim. Ponto. Nós não teríamos nenhuma identificação, né? Então, pensando nisso tudo, a gente vai trazer esse mês agora de março, né, como um especial de Dia das Mulheres,
Então, nós vamos trazer mulheres aqui para falar também, além de falar sobre mulheres, vamos falar com mulheres e tudo mais, né? Então, Geisa, vamos lá, conte um pouquinho da sua história pra gente, por que você veio para cá também, qual que foi o convite que a Nath te fez? Tá, vamos lá. Bom, tínhamos mais interesse, né, no grupo do DA, que representa os alunos da faculdade, e aí a gente acabou se conhecendo. E aí, no decorrer das nossas conversas, eu citei que no Outubro Rosa eu fazia algumas palestras, né, Bacana. sobre o câncer de mama, porque eu passei por essa experiência há muito tempo atrás, e aí hoje eu trago essa conscientização para as mulheres, né, e eu acho que isso é muito importante, não só lá no Outubro Rosa, mas o ano todo, em várias questões Sim. da saúde da mulher. E aí eu posso falar um pouquinho da minha história para vocês. Porque a gente tem que lembrar que o cuidado com a mulher, aliás, o cuidado não só com a mulher, né, mas com o ser humano em si, ele é o ano inteiro. É constante, né? É constante. Só que a gente lembra também que a mulher, muitas vezes, por mais que a gente não se coloque nesse lugar de subserviente, né? Uhum. Mas somos nós que cuidamos, Uhum. somos nós que fazemos um monte de coisa. E a gente entra naquela questão, né, do quem cuida da gente. A gente só foi acrescentando mais cuidados, né? A gente cuidava só da casa do filho. Aí a gente foi acrescentando algumas coisinhas a mais aí. Exato. E aí Trabalho silencioso, que a É. gente sempre fala, tudo, né? Mas assim, a gente sabe que, óbvio, câncer de mama, ele tem um índice ainda alto no Brasil. Altíssimo. Altíssimo, é o câncer que mais mata no Brasil. Uhum. É o câncer de mama e o câncer de colo do útero. E Brasil e mundo, né? Que mais mata a mulher. Então a conscientização tem que ser o ano inteiro. Claro que tem um específico, né? Que é muito legal esses meses coloridos, né? Que vão lembrando de outros tipos de cuidados no ser humano. E em relação ao câncer de mama e com câncer do colo do útero, é o mais enfatizado, eu acho, assim, no ano, sabe? Acho que o pessoal está dando mais credibilidade a isso nas campanhas. Só que mesmo assim não atinge tanto a população feminina. Tem o masculino também, que tem, é mais raro, né? Sim. Mas existe. Mas mesmo assim ainda falta, porque ainda acontece muito caso de morte. E o câncer de mama, quando é detectado precocemente, ele tem muito mais chance de cura, né? Ele tem um tratamento muito bom. Uhum. Vejo pelo meu caso e muitos aí que eu acompanhei quando eu trabalhava também na área da enfermagem. Então, é importante o ano todo. Todos os dias. Falar disso todos os dias seria importante, porque não é só você. Você tem uma mãe, um irmão, uma pessoa em volta ali na sua convivência que está passando por isso, e aí, às vezes, o seu incentivo ajuda, entendeu? E aí, já foi ver? E aí, já, vamos lá, né? E é importante. Mulher ajudando mulher. E existe a questão do tabu também, né? Porque, por exemplo, você vai falar de câncer, aí tem muita gente que vira e fala assim, ai, não fala essa palavra porque isso atrai. Ouvir aquela doença ruim. Sempre. Não fala o nome, né? Não quer usar o... É uma palavra que ela traz um estigma muito pesado. Sim. Ainda né? A gente vê, por exemplo, tanto essa questão do estigma que a gente, por exemplo, vê homens que morrem de câncer de próstata porque não tem coragem, tem medo, acha que vai perder a masculinidade dele de fazer exame de toque. Exato, exatamente. O homem tem muito ainda o tabu, a vergonha, e a mulher também. E a mulher é mais medo também, porque é o medo de ser alguma coisa. Melhor nem ir, porque vai que é alguma coisa, né? É o famoso quem procura acha. Isso. E aí não vou. E vai deixando passar muito tempo. E aí, às vezes, descobre, já está um pouquinho mais avançado. Complica. Tem ainda aquela chance, mas pode complicar mais. Tanto é que ainda mata muito. Que foi o meu caso também. Eu demorei para ir atrás. A pessoa trabalha no lugar. A gente é relaxada com a gente mesmo. Não, mas as pessoas na área da saúde é assim.
Não é, não. A gente cuida dos outros, mas para cuidar da gente, a gente demora. Gente, é muito engraçado, porque assim, quando eu converso muito com os professores, eu e a Nath, a gente tem uma troca muito boa com os professores, né? E muitos deles mesmos viram pra gente e falam assim, eu preciso procurar um psicólogo, eu preciso voltar a fazer terapia, né? Você fala assim, cara, mas o psicólogo não tem que fazer terapia, né? O estudante de psicologia precisa fazer terapia. E você vê o próprio profissional fugindo, porque realmente, né, é muito mais fácil você encarar o problema do outro do que a gente encarar o nosso, que é difícil. É o que aconteceu. E aí, quando eu descobri, até do momento que eu achei o nódulo, porque na verdade foi eu que achei, foi eu que apalpei o nódulo. A importância do exame. Que é primordial, assim, fazer todo mês, principalmente se você tem casos na família. Não tendo também, mas enfim, eu que apalpei, eu que achei o caroço, e eu não levei a sério, eu falei, é apenas um caroço. Mas aquilo foi começando a entrar na minha cabeça, aí um mês depois que eu fui atrás de um médico, sério. Eu tinha falado só com a minha irmã, a minha mãe tinha perdido uma irmã dela, minha tia, há 2 anos antes da minha descoberta, com o mesmo problema, uma irmã dela que era muito próxima a ela, e que ela sofreu muito, então eu falei, nem vou falar para minha mãe, senão ela vai surtar. E aí falei só com a minha irmã e foi indo, eu trabalhava dentro do hospital. E conversei com um médico ali de corredor, ele falou, passou no meu consultório, passei, pedi o exame. Desse momento até eu passar com um mastologista especialista, foram 3 meses. Caramba. Gente! É para puxar a orelha? É. Mas e aí, quando eu passei com masto, foi um choque, né? Que, na verdade, a princípio, assim, eu fiquei meio leiga. Eu não sei se é aceitação, né, que não vem, mas assim, eu não entendi o que estava acontecendo direito. Eu via aquilo, eu trabalhava no centro cirúrgico, né? Eu rodava a sala de cirurgia de mama e não entendia o que estava acontecendo ali. E aí ele falou: você vai para biópsia. Aí aquela chuva de informação, e aí de repente eu falei: ué, tá, vamos. Você só foi? Fui. Quando eu cheguei em casa, e aí eu falei para mim, aí eu acho que eu percebi que era grave, porque minha mãe é enfermeira aposentada, 50 anos só, de enfermagem. Só, quase nada. E aí ela ficou bem nervosa. E aí eu olhei, acho que é sério. Acho que hoje a gente ri, né? Mas foi isso, entendeu? Era algo grave, já tinha crescido. Ele não estava só no peito, ele estava na axila. E aí foi um tratamento de químio antes, aí cirurgia e radioterapia. Entre tudo isso, 1 ano de tratamento, mais ou menos, né? Para eu ter uma alta, entre aspas. E aí eu trago o que a gente estava falando a princípio. A prevenção é tudo. Porque quando na minha cabeça, uma menina de 28 anos, sem filhos, feliz da vida, casada, assim, feliz da vida, enfim, jovem, ia ter um problema. A gente acha que pela idade, esse tipo de problema nunca vai atravessar a gente, né? E eu acho que, assim, acaba sendo até um pouco mais impactante, porque tem a questão da imaturidade, da idade, né? Que a gente para e fala assim, cara, mas e aí? O que eu faço agora, né? Você teve algum apoio psicológico, emocional nessa jornada toda, uma rede de apoio para passar por tudo isso? Então, a minha maior rede de apoio foi a minha família. E amigos. Eu tinha muitos amigos na adolescência, e aí eu vou chorar.
E quando aconteceu isso, eu fiquei muito surpresa, porque cada um vai seguindo sua vida, vai tomando seu rumo. Sim. Nem contato tinha com alguns deles mais. Eu frequentava igreja, né, na época da adolescência, e eles eram todos da minha igreja. E aí, quando aconteceu isso comigo, a notícia se espalha assim, né? E aí vem aquela questão da doença ruim que a Nath falou. A Geisa tá com câncer, nossa, tá morrendo. Já se enterraram. Meu Deus, já me enterraram. Exato. Morreu. Aí, os meus amigos se aproximaram de mim de uma forma, assim, incrível. Então, foi além da minha família, tá muito próxima, me ajudava muito, minha mãe, o apoio, assim, carregou no colo de novo, né? E irmãos e tudo mais, foram os amigos muito próximos, a gente saía. O pessoal da igreja da minha mãe, que na época eu não frequentava mais, mas eram amigos também, conhecia todo mundo. O pessoal ia visitar, tanto parentes quanto amigos da igreja, ou sem ser da igreja, iam me visitar. Cadê a Geisa? A Geisa tá no shopping. Pós-químio, tá? A Geisa tá na praia. Mas, gente, eu acho que isso que é importante de se dizer, né? Porque por mais que você esteja passando por um processo de uma doença, que queira ou não, ela é uma doença complicada. Ninguém tá aqui falando que o câncer, vai sair, vai ser feliz. confortável. Não é isso. Mas é o você passar por tudo isso, mas vivendo. É o que a gente falou na aula, a gente está tendo aula de onco agora. E foi falado isso, não é para romantizar. Não, exatamente. Que é o que acontece com alguns casos. Porque, assim, hoje a rede social, ela colocou algumas coisas num nível que você fala, tá tudo bem para tudo. Não. É algo muito complicado e difícil. Mas é a sua atitude que eu acho que muda muita coisa. Tanto no tratamento, tanto na resposta. E aí eu acho que foi isso. Eu vi minha mãe sofrer muito com a minha tia, e quando ela soube de mim, imagina, você saber de uma filha. Exato. Desespero total. A gente nunca quer que o filho passe por algo pesado, né? E provavelmente, se ela pudesse, ela tinha tirado de você, né? Facilmente. E aí me deu um pouco mais de força para eu ficar bem. Falei, não, alguém tem que ficar bem. E quem foi que ficou bem foi eu. Então, alguém tem que ser racional nesse lugar. Peraí, vamos. Exatamente, Nath. Alguém tinha que colocar a cabeça no lugar e falar, vamos seguir, vamos fazer o tratamento, vamos fazer tudo. Aí eu tive essa rede de apoio, aí eu fui mais forte, e aí eu tive esses amigos maravilhosos, que assim, eu não vou citar todos os nomes, né? Assim, nem vou citar, porque senão eu esqueço de alguém, aí depois levo bronca. Mas eles que vão ver, vão saber quem são, porque estavam lá comigo. E foi uma fase maravilhosa. Eu olho e falo assim, gente, que fase! Era para ser uma fase horrível. Teve, sim, é igual a gente estava falando, não romantizar. Sim. Momentos difíceis, momentos complicados, momentos de choro, de dor, tudo isso. Mas o tratamento é desgastante. Claro, mas só que foi muito mais leve, foi mais confortável pelo fato de eu ter tudo isso e eu levar de uma maneira melhor, mais leve. E hoje eu falo disso muito bem, porque tem gente que não gosta, né, de falar também. Não só de mama, mas outros problemas que tiveram de saúde grave, as pessoas às vezes não gostam muito de comentar. É o estigma da doença, né? A gente fala muito isso, até a gente já fez acho que a gente já fez até algum episódio. Ai, gente, já foi tanto episódio que eu já nem lembro mais o que eu falei. É muito assunto, né? Mas eu acho que a gente desliga a câmera, a gente não lembra mais. Mas eu acho que a gente até comentou sobre isso, da estigmatização, por exemplo, de doenças mentais, que as pessoas não querem que comentem, não querem que falem, porque não, imagina, nossa, aquela pessoa tem depressão, nossa, aquela... Mas se a gente for olhar para um modo mais amplo, todas as doenças têm isso, principalmente as mais graves, né? Que é como câncer, que pode levar à morte, ou como AVC, que pode... Outra que tem muito esse estigma é a do Alzheimer.
A gente fala muito dela, mas ela tem muito estigma. Nossa, E não é só o esquecimento, Alzheimer. Muita coisa pior antes disso. tem um envolvimento nessa doença, né? Um pré também, que vai ali dando indícios. É o que o Leonardo falou, é todas as doenças. Tudo tem um tabu ali ainda. E muitas pessoas ainda blinda, né? Isso, não quer falar muito, não quer. Parece que se você verbaliza, você está concretizando aquilo. Ligação de novo. Você quando tá no imaginário, né? Pra gente tá tudo bem, você ainda tá pensando, você abriu a boca, verbalizou o negócio. Aí você tornou aquilo verdade. Aí aquilo é realmente aquilo. Então, eu já vejo pelo lado, por exemplo, eu falo disso super abertamente, né? As pessoas vêm me perguntar, eu tenho uma tatuagem aqui, sempre elas olham, tipo, algumas delas, ai, eu fiquei com vergonha de perguntar, fiquei meio assim de perguntar, porque realmente, né, tem gente que não gosta, que fala e tal. Eu falei, não, isso daqui é um símbolo maravilhoso, né? De vitória, de cura e tudo mais. E é orgulho ter, né? Porque muitas não puderam ter, não puderam fazer isso depois. Exatamente. E hoje, muitas hoje mesmo, não estão conseguindo ter esse pós para poder fazer. Uhum. E eu falo da doença por conta mais da prevenção, porque eu tive sorte, entre aspas, porque eu peguei um médico maravilhoso, eu estava dentro do hospital, eu fui muito bem assistida, tive um tratamento maravilhoso, tudo pelo SUS, e muitas não têm. E se eu fosse uma pessoa que fosse de outra área? Suponhamos, por exemplo, fosse de uma área administrativa. Você poderia nem ter visto, porque assim, vamos combinar que a rotina de todo mundo é uma rotina muito desgastante, né? Hoje, ninguém mais tem tanto sossego assim na vida, a não ser que você seja herdeira, bilionária, né? É isso. Todo mundo tá aí correndo para conseguir o seu. As pessoas realmente descuidam da questão da saúde, né? E assim, não é só a saúde emocional que descuida, a física também. Porque aí você pega, por exemplo, empresas que você tem um plano de saúde maravilhoso, mas você tem uma participação horrorosa. Você vai fazer um exame, você vai gastar rios. Ou você não pode faltar na empresa, porque o atestado demais vai te mandar embora. Ou não tem tempo mesmo, não encaixa, tempo. ou esquece, vai deixando, um dia eu faço, outra hora eu faço, e até chegar a ponto de eu mesma marcar o mastro lá onde eu trabalhava de manhã, que eu fazia plantão à noite, porque eu senti que ele tinha crescido. Eu falei, eu acho que eu tenho que passar. Porque eu acho que cresceu. E aí aconteceu. Mas graças a Deus ali preservou minha vida, mas eu sou mastectomizada, com esvaziamento axilar, passei por todo o problema da autoestima, que é o que a gente estava falando. Exato. Como foi para você lidar com toda essa questão, né? Porque antes da gente começar a gravar aqui, gente, rolou uma... Como sempre... Eu não consegui gravar tudo. Gravar um meme, então é isso. Como sempre rolou uma resenha, e ela estava contando pra gente como que foi essa relação dela com perda de cabelo e tudo mais. É porque eu acho que o maior estigma do câncer de mama em si, a maioria dos cânceres que pegam mulheres é a questão de perder cabelo ou perder o seio. Eu acho que pensar muito nisso é o que faz a pessoa não querer ter câncer. Tipo, claro! Isso com um horror, porque para nós mulheres, eu acho, socialmente falando... Socialmente falando, sim. Socialmente falando, A mulher, ela já é hostilizada quando ela raspa o cabelo porque ela quer. Porque eu quero. Que é o estilo dela, né? Ela já tem esse lugar do ser julgada por isso, né? Aí quando você perde o cabelo por conta do câncer, tem a questão do, coitadinha. Perde as características. Pega a característica feminina. Isso, Nath, você falou característica. É uma característica feminina, que a gente estava falando antes. Sim. O que aconteceu? Chorei litros. Quem falou para mim a primeira vez que eu ia perder foi a enfermeira. Não, foi o médico. Não, foi o médico, minto. Foi o médico na sala.
Eu perguntei pra ele, porque existe uma químio que não perde o cabelo, ou algumas pessoas que fazem químio que não perdem o cabelo. Tem um negócio que é uma touca de gelo. Não é Eu não que conheço. Tem, mas eu acho que é pra amenizar. É para amenizar a queda. Você faz, é tipo como se você congelasse o bulbo do cabelo durante entendi. tá fazendo a químio. É, Não, nunca vi. Esse eu nunca vi. tem um processo desse que é para amenizar a queda. Tá. Mas, óbvio, como a gente fala, né? Não é com todo mundo que funciona. Então, Porque cada organismo. é muito caro. Quem tá Porém. fazendo isso foi a Val Machiori. Ah, tá. Aquela socialite, que ela Uhum. também, ela veio a público, né? Falar que ela tá passando por um tratamento de câncer de mama também. Uhum. E ela tá fazendo químio e ela faz com esse negócio. É uma touca, você fica ligada na touca e na químio ao mesmo tempo. E ela vai resfriando tua cabeça para não deixar o cabelo cair tanto. Deve ser horrível, porque Deve ser aquilo já é esquisito, né? pesado. E aí você tem mais essa preocupação? Mas, E aí, voltando à sua pergunta, no começo, sim, muito. Abala. Você fica pensando, meu Deus, como vai ser? O que eu vou ser, careca? Eu vou ser eu. Mas isso você não pensa, não. É que a gente acaba, a gente atrela a nossa identidade muito à nossa aparência, ao nosso trabalho. Não tem como, é o ser humano. E aí, de repente, você se vê ali sem o cabelo, que fazia parte da sua identidade. Exato. E aí foi difícil. Foi difícil, eu chorei bastante. Eu chorei bastante porque eu ia perder. No dia que eu raspei, eu não chorei. É engraçado, porque foi no meio de dezembro ali, quando eu fiz a primeira químio. E aí, 15 dias depois, um pouquinho antes de fazer a segunda, era ano novo. E eu tava na casa de uma prima minha na praia. E eu acordei com a cama forrada de cabelo. Gente, a gente tem tanto cabelo. Eu tenho, parece que eu tenho pouquinho, não tem noção, mas era forrada, e ainda tinha muito cabelo na minha cabeça. E aqui forrada de cabelo. Que engraçado, eu achei tão engraçado aquilo. E aí chorei na hora que eu acordei. Ok. Quando eu voltei da praia, ali uns 2 dias depois, que aí começou a cair, aí eu raspei. Aí eu raspei porque tava muito, né? E eu não chorei. Quem raspou foi uma prima minha. E eu não chorei. E aí eu levei de boa. Aí eu não chorei mais por causa do cabelo. Nem me olhando no espelho careca. O que eu não tenho é fotos. Eu acho que uma prima minha que veio me visitar do Rio tirou uma foto minha careca. Eu não queria tirar foto daquele jeito. Eu queria deixar passar. Então, eu não sei se um amigo ou outro ali pegou uma foto minha, entendeu? Foi uma fase, tá tudo certo. Passou essa fase. Eu não queria lembrar dessa fase, mas foi uma fase tão... Hoje, né, 15 anos depois, eu falo tão bem da fase, que foi uma fase tão maravilhosa que eu devia ter tirado 200 fotos. Para hoje lembrar mais ainda ali, olhar e recordar. E depois do seio. Porque o seio, eu tirei, na verdade, um órgão, né? E é dolorido. Muito, Imagino. muito. Eu sofri demais com dor. Dor física mesmo. Física. Eu chorei de dor física. Mas em relação ao seio, a minha cirurgia já foi reconstrutiva na hora. Então, eu já coloquei prótese e deu certo, foi aceita e tal, ficou bem. Depois disso, eu fiz mais umas 4 cirurgias, mas aí é só para... Foi de reparação mesmo. Reparação, troca de prótese e tal, enfim. Mas foi difícil. E hoje é difícil para quem não consegue colocar também a prótese na hora. Porque acaba, imagina, mexendo mais ainda, porque você já tá sem o cabelo. Aí você vai tirar o peito. E aí, como que fica aquela mulher? É a questão da feminilidade, né, que a gente estava falando. E hoje, eu não sei como as pessoas me veem, mas eu lido com isso muito bem. Mesmo por ter prótese, não ter um peito mais ter prótese, meu peito é diferente. Isso não me incomoda hoje. Já me incomodou muito, 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 muito. Hoje, pouco me incomoda. Eu não deixo de fazer as coisas, de usar um biquíni, entendeu? Por conta disso. Eu já deixei muito, já me atingiu muito. Cicatrizes, não tenho tatuagem em cicatriz.
Já pensei muito em fazer, hoje eu não ligo, hoje se der eu faço, se não faço, eu vou lidando assim, entendeu? Tua história. Vai passando, e você vai amadurecendo a ideia, ou vai se acostumando daquele jeito. Não sei, eu entendi assim, entendeu? E eu tava falando, a Nath falou que a gente teve uma conversa antes sobre isso, e eu tava falando que hoje o que menos, eu vejo lá atrás, o que menos importou foi a queda do cabelo. De tudo que acontece, quando passa tudo, você fala, nossa, o cabelo era só um cabelo. É um acessório. Um acessório que foi voltando, que tá aqui de novo, é só tempo ao tempo. Então, assim, a gente antes dá valor a uma coisa que é tão. Não é insignificante, jamais. Mas é pequena perto daquilo que você vai enfrentar, perto daquilo que você passou. E então hoje eu lido muito bem com isso. Não sei como seria de novo hoje. Assim, 15 anos depois, eu tenho uma maturidade totalmente diferente do que eu tinha Sim. naquela época. Mas hoje eu vejo que o cabelo era algo, assim, leve, perto de outras situações, outras coisas que eu passei. Perto da vida, né? A vida tá Exatamente. aí. É o mais importante. É que a gente se apega tanto, não é que a pequenas coisas, é porque naquele momento aquilo se torna muito grandioso. Era grandioso, né? Aquilo Por se isso. torna muito grandioso. A cabeça da gente não está programada para lidar com um problema. Uhum. É essa que é a questão. A cabeça não está programada para A gente isso. gasta muita energia, né? E a gente sabe que o cérebro odeia gastar energia. Mas, voltando, né? Como que é para você hoje, por exemplo? Você teve toda essa, né, esse trajeto dentro da doença e tudo mais. Como que para você hoje das palestras? Ai, é muito legal. Porque as pessoas me olham, é aquela coisa, né, de olhar e julgar antes de saber. Jamais uma pessoa olha para mim, hoje na minha sala mesmo, de aula, todos eles ficaram sabendo, acho que há 2 semanas atrás, porque quem sabia era o meu grupo ali de sala, Sim. porque eu comentei e foi aos poucos que eu fui soltando uma coisinha ali, uma coisinha ali. Porque eu não gosto de chegar e falar, eu tive isso. Não é Tudo bem, necessário. mas eu tive câncer. Tive câncer. Não. Não, isso aí vai acontecendo. Você vai conhecendo a pessoa, vai contando uma história, outra pessoa pergunta da tatuagem e tal, e aí vou falando sobre o assunto. E na sala eu falei por conta da gente agora estar tendo aula de onco. E a própria professora, a Tainá, não sabia, não imaginava. Ela mesma falou na sala. Eu falei o nome da prof. Não tem problema. Desculpa, volta. A gente fala o nome dos professores. A gente tá todos professores aqui. Tá. E aí eu falei na aula da professora, de onco, ela mesma também não imaginava. E aí eu contei um pouquinho da história, algumas pessoas ficaram meio assim, nossa, né, tal. As pessoas não imaginam. As pessoas não sabem lidar. Também. Não sabem. Elas não sabem lidar. Quando você fala algo que foge da normalidade delas, elas não sabem o que elas fazem. Ainda mais quando é algo que já foi esperado, já foi enfrentado, e você não tá ali naquela visão que tem da doença. Uhum. Né? Porque a gente tem uma visão da doença. Uhum. Então, como você não tá ali, aí fica como é que o nosso próprio cérebro buga. De tipo, como é que essa pessoa passou por isso? Isso! Nossa, como essa pessoa. Não acredito. Mas é a tal do. Porque você não tem cara. Porque Mas alguém tem? Né? É justamente isso. Mas eu acho que, voltando até um pouco, alguns episódios atrás que a gente falou, é muito do que a mídia vende, né? Então, assim, por exemplo, quando o pessoal fala sobre raspar a cabeça de uma pessoa que teve câncer, de quem que você lembra? Automaticamente, Carolina Dickmann, o som de Lara Fabian. Quando ela falou que raspa a cabeça só ainda. Mas não tem outra cena para remeter a isso. É essa. Mas é muito do que a mídia vende pra gente sobre o que acontece. É que nem a estereotipização de
de uma pessoa que tem TEA, Uhum. de um Down, né? A gente sabe que o Down ele tem as características físicas e tudo mais, tal, mas vem-se a ideia de que são pessoas que são incapazes de fazer qualquer coisa. Uhum. Tem um filme na Netflix que é muito bom, chama, acho que é Colega, né? Colegas. Colegas. Cara, é uma galera que tem Down, que morava numa instituição, eles olham para o cara do outro, vamos viver a vida? Ah, Vamos. Eles assaltam uma lojinha de Aquelas lojinhas que De- gasolina, de conveniência. Eles vão muito pro cinema. spoiler do filme, tá? Tem, Só tem avisando. É o trailer, né? É o trailer. Eles vão pro cinema, eles casam. Então, assim, eles mostram que pessoas que... É tirar o estigma É. da condição. Por isso que eu falo, o pessoal fala assim, ai, mas nossa, nem parece. Mas Né? como assim você? É verdade, porque tem essa questão do estigma, né? Das pessoas acharem que você precisa ter cara de doente, cara de coitadinha. Cara de doente. É aquilo que eu tava falando quando as pessoas iam me visitar. Elas achavam que ia me encontrar na cama, dormindo, com cara de doente, morrendo. Tipo, aquela cara. Não! Elas não me encontravam, porque eu tava vivendo. É igual o filme que você acabou de citar, eu estava vivendo. Então, desculpa, Nath, mas lá. Eu sou dessas, tá? Se me puxar. Vamos puxar a Nath, ela vai. Embora. Lá a pergunta que você fez. A pergunta de como é para falar para as mulheres. O principal, como eu falei desde o começo, é mostrar para elas como é importante a prevenção. Por quê? Porque é aquela mesma situação de você tá ali falando. Eu já cheguei a falar para bastante gente. Uma empresa, uma vez que eu fui, era uma clínica. Tinha homens, mulheres, foi bem legal esse dia. Eles fizeram bastante perguntas, os homens também. Porque é aquela questão de não ser só você, e de você ter uma rede em volta de você que pode estar passando por isso. Afinal de contas, homens têm mulheres, mães, irmãs. Sim, e não é só. Genético também. Minha família teve câncer, isso, aquela pessoa. Bom, deixa eu pensar em me cuidar. Então, para mim, é muito legal por isso também, para as pessoas me verem e acharem que, como assim aconteceu isso com essa menina, né? Hoje menina não mais, mas Menina. mas também, uma menina mulher. E aí elas pensarem, nossa, se ela conseguiu, a gente pode conseguir também, né? Tão nova. E repassar aquela história, a minha história, para aquelas pessoas da família, ou uma pessoa que esteja passando não só o de mama, mas outros cânceres também, né? Outros tipos. E mostrar para aquelas pessoas. Teve uma pessoa que me perguntou, numa vez online, que eu estava falando para uma empresa, como ajudar aquela pessoa que acabou de ter um diagnóstico. Cara, e aí? O que fazer? Como acolher? Porque a gente não sabe. Não, a gente não sabe. A gente não sabe. Hoje, eu, por ter passado já, são duas dicas assim importantes. Se a pessoa chorar, deixa a pessoa chorar. Deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa descarregar, gritar, chorar, e deixa ela sentir e viver o momento ali, porque, como a gente falou do cabelo lá atrás, é um pequeno luto, né? O cabelo quando perde. São vários lutos. Então, vários lutozinhos ali que você perdeu. Eu, no caso, perdi o cabelo, perdi o seio e tal. São lutos, pequenos lutos, como se você estivesse vivendo isso. Sim. Então, e aí, tá ali para a pessoa, mas assim, é para um espirro. Se é isso que porque você tem que entender que se você quer ajudar, você vai ter que ser um apoio essencial para aquela pessoa, entendeu? É não soltar a mão. É não soltar a mão. Porque é isso que você tem que entender. Porque a pessoa que quer estar do lado não é uma simples, hoje eu posso, amanhã não. Não é assim que funciona. É um tratamento, às vezes, longo. Você vai se cansar junto, você vai sofrer mais ainda do que aquela pessoa.
Entendeu? Então, será que você está preparado? Você se olhe e pense, se eu estou preparado para Tenha enfrentar isso com essa certeza que pessoa? você vai conseguir estar ali. Eu acho que quando é mãe, quando é filho, quando é alguém, marido, esposa, muitas das pessoas não têm, acham que não tem opção. Não, eu estou ali do lado e é minha função, entendeu? Mas se olhe também e pense se você tem essa estrutura, sabe? Senta, conversa, seja sincero, franco. Fala, olha, talvez eu não tenha a estrutura que você precise, talvez eu não tenha a mente, mas eu tô aqui. Agora, se for amigo, se for alguém de fora que queira ajudar, mesma situação. Se olha e pensa, será que eu vou ter estrutura e força para ajudar essa pessoa? Me entregar dessa forma? Porque a gente fala que quem cuida de doente às vezes fica mais doente, né? Porque você suga aquilo da pessoa, ela se desgasta. É como você está cuidando de um pai, de uma mãe que já está na velhice, ou doente, ou de um filho, talvez, Deus me perdoe, que ficou doente. É complicado, mas tá ali pela pessoa e abraçar na hora do choro. Porque a hora do choro é a hora que ela está limpando ali, se jogando, né? Abrindo o chão, que todo mundo fala, abriu o meu chão. É aquela hora que ela vai se desgastar e tirar tudo dela. Abrace. Às vezes, só de estar do lado, por mais que você não fale uma palavra, a gente aprende isso em técnicas de entrevista, Natália, sai da minha mente. Pode falar. Eu ia falar de novo a mesma coisa, que a gente aprende que o silêncio é uma técnica. É uma técnica. É uma técnica de acolhimento, né? Você tá ali. Abraço só. Às vezes deixar a pessoa chorando. Exato. A caixinha de lenço na mesa no setting terapêutico, na mesa ali do psicólogo, ele é literalmente um instrumento da gente. Porque se a pessoa chorar, a gente só vai entregar ali. Ele não tá ali de propósito. Não tá ali à toa. Não tá ali à toa, ele tá ali de propósito. Entendi. Porque se a pessoa chorar, a gente só vai simplesmente dar ali o apoio. O silêncio, ele faz parte do processo da terapia. Gente, se o psicólogo ficar quieto em silêncio, ele não tá te ignorando. Ele tá dando espaço, ele tá respeitando você. É muito interessante isso, porque tem gente que reclama, né? Fala assim, porque eu vou na terapia, a pessoa fica quieta, não fala nada, eu sou... Mas é para você ter um momento, né? Exato, é isso. Isso que você traz realmente tem muito a ver. Porque às vezes a pessoa ela não quer conversar. Uhum. Ela só quer desabafar, e muitas vezes o desabafo dela é o choro. Eu acho que a maioria, nesse momento, é choro, né? Pelo diagnóstico de a doença ruim, da morte e tal. Mas é isso. O câncer, qualquer tipo de câncer na nossa cabeça, no nosso imaginário, ele é igual à morte. Então não pensa que você vai passar por tudo isso, tratar e conseguir sobreviver a tudo isso. Não, a gente não pensa na cura, a gente só pensa na morte. A gente só pensa na morte. Então, tipo assim, ter câncer na cabeça das pessoas é você ter uma fatalidade. Sentença de morte. É isso que eu ia falar. O diagnóstico, ele se torna uma sentença. Tem muita gente que olha por esse lado, né? Ele não se torna o lugar de você olhar e falar assim, não, pera, agora eu sei o que eu tenho. Agora eu vou tratar isso. Exatamente. Sabendo o que eu tenho, eu sei pra onde ir. Meu amor. Era só vem cá. Meu Deus. Minha filha. Foi aquela caixa de papel que caiu lá fora, filha. E eles ficam todos quietinhos, né? Daqui a pouco, da hora de comer, eles começam. Mas para o tempo da gente gravar... Você tá atrasado. Deixa dormindo, deixa. Pelo amor de Deus, se ele levantar lá fora. Não tá vivo, só tá dormindo. Já tá atrasado. Porque da horário de comida começa, tá? Como eu tô aqui, passo o sábado e a gente grava o dia inteiro, então já decorei os horários deles. Então, tem que dar 4 horas, eles viram se tornando. E esse aqui é o que causa mais. Deixa dormir, tá?
Tá bom. Legal. Não, legal, eu sei, entendi. Dá 5 horas, dá 4 e pouco, 5 horas começa. E eu não, enquanto eu não parar e não dar comida pra eles, eu não. Nossa. Reloginho aí no Sem dar. estômago. Aí, voltando, eu tô até me perdendo, onde a gente tava? A gente estava falando que o diagnóstico vira uma sentença de morte. Vira É, sentença. Tem é muita isso. gente que pensa nisso, gente. A gente precisa enxergar o diagnóstico com outros olhos. Com um tratamento junto, né? Eu Exato. tenho um diagnóstico, mas eu tenho um tratamento. Eu tenho talvez uma saída aqui, outra ali e tal. Agora, uma pergunta que me veio assim na cabeça falando dessa questão do diagnóstico. Você acha também que a forma como o médico conta isso para o paciente faz a diferença também na forma como ele vai lidar com isso, com esse diagnóstico? Total. Porque eu lembro que até comentei com a Nath na nossa pré-conversa, que no meu pós-tratamento eu fui trabalhar no ambulatório do próprio hospital. E eu trabalhei com o médico que cuidou de mim. E Dr. Paulo Pirozzi, tenho maior orgulho em falar o nome dele. Um anjo na minha vida, agora um anjo na vida da minha mãe também, que teve alguns problemas nessa área. Graças a Deus está tudo bem. Então, assim, eu trabalhei com ele, então eu vi como as pacientes recebem a notícia. E naquele momento que a gente estava falando agora há pouco, de abrir o chão, de deixar chorar, gente, ali é primordial você ter um apoio, você ter alguém a quem, sabe, lidar com a situação de uma forma mais tranquila, porque é um momento difícil. E aí, de repente, existem profissionais e profissionais, né? De repente, vem um e fala, olha, você tá com um câncer de mama, você vai fazer uma quimioterapia, vai cair seu cabelo, você vai fazer uma cirurgia, tirar o peito. Imagina, e tem, a gente sabe que existe, infelizmente. E aí tem aquele que é de uma outra forma, como eu fui acolhida. Olha, a gente vai fazer uma biópsia para ver o que é, mas ele já sabia o que era. Quando ele viu o meu exame, ele fez o autoexame ali, desculpa, me examinou, ele já sabia o que era. E aí, para não me assustar mais do que eu já estava meio assustada, ele foi aos poucos. Foi aos poucos que foi soltando essa notícia. Claro que tem alguns casos que você já tem que mostrar para a paciente o que ela vai fazer. Olha, o seu caso é esse, tudo mais, é a maneira como fala, né? Vai ter o baque, mas pode ser que para ela, da forma como ela recebeu a notícia, tranquilizou. Olha, mas a gente tem um tratamento. Aviso de ventania, né? Vai ter um tratamento, a gente vai fazer isso, a gente vai ter esse caminho, tal, e aí tranquilizando ela, o familiar, que às vezes fica mais assustado que a própria pessoa. É isso que eu ia falar. Né? Familiar, amigo, quem tá com a pessoa, né? É difícil elas estarem sozinhas, sempre tem alguém ali. É complicado quando tá sozinha, que era quando ele me chamava. Olha, essa paciente aqui tá sozinha, vai receber um diagnóstico agora. Conversa com ela, fala com ele, me chamava na sala. Caramba. Leva ela, conversa um pouquinho com ela, explica como é que foi, como é que acontece. E aí eu conversava com essa paciente um pouco, acalmava, explicava. Então, assim, faz toda a diferença. Toda. Medicina humanizada é outra coisa, né? Gente, é isso, é ser humanizado. Porque entender ali, se colocar no lugar, né? Exato. Cara, que legal. Muito bom. É bom saber que ainda tem médico que consegue, né, ir para este lugar, porque realmente você vai passar por uma fase que muitas vezes não vai ser muito fácil. Uhum. E se você tem, por exemplo, apoio da família, parente, pessoas próximas, né, que você tem esse apego bem mais tranquilo de se passar. Uhum. Mas se você tem um profissional que consegue te acolher, é muito mais fácil. Nossa. É muito mais fácil. A Nath e eu, a gente divide a psiquiatra, né? Uhum. Não basta só um nome. Não basta só o nome. A gente divide a psiquiatra. Isso é você. Verdade. Inclusive, ela já confundiu a gente. 2 vezes. Peraí, deixa eu ver se esse é o caso da Nath ou da Nath. Não, ela confundiu minha atestado. Eu pedi um atestado pra ela, que eu tava passando por alguns problemas de ansiedade, aí ela mandou o atestado no nome dela.
Ah, meu Deus, não acredito. É nem sério? vi, sério. É sério, né? Eu nem vi. Quem fez foi ela. Eu nem vi. Porque eu tava tão ruim com a ansiedade atacada. Eu tava confiando tanto que eu nem vi. Aí ela olhou assim, pelo amor de Deus, Nath, me perdoa. Eu mandei da outra Nath. Aí eu fui olhar e eu mandei pra ela zoando. Isso aqui é uma pessoa. Já podia repassar, né? É muito engraçado que ela manda assim mensagem. Hoje é com você ou é a outra Nath? É você mesma, né? Ai, meu Deus do céu. Mas o porquê que eu até trouxe ela na conversa, porque eu fui parar no consultório dela justamente por ela ser uma pessoa humanizada. Olha que interessante. Profissional incrível. Sério. Incrível. Ela, assim, super humanizada. E ela te passou o quê? Confiança. Uhum. Quando o profissional traz essa humanização, acho que traz junto a confiança. Então, se você tem um diagnóstico, seja de qualquer tipo de doença, Sim. que precisa de um tratamento mais difícil, se você tem um médico que traz essa confiança, ou um outro profissional, nossa, é totalmente diferente. Exato. Você leva de uma forma assim, você fala, não, tudo bem, cada um tem a seu método de fé ou de acreditar, enfim, mas eu acho que profissional é a diferença essencial. Não só na medicina, enfermagem, psicólogo, A área da saúde. a área da saúde em geral, né? Mas é a área da saúde em geral, porque assim, se você pegar um psicólogo ruim, ele pode acabar com a tua cabeça. Ainda mais se for nesse momento. Exatamente, porque ninguém procura psicólogo no momento que tá bem, que tá feliz, fala assim, tô feliz, tô sem problema, eu vou procurar um problema. Vou do psicólogo, Todo mundo só preocupa Tá, com psicólogo muito quando tá muita merda. né? Então, geralmente a gente também não vai no médico porque a gente tá bem, Uhum. né? É o que você fala da prevenção. Poucas Uhum. pessoas fazem a prevenção. Aí você imagina, você já vai para um lugar onde você tá com dor, independentemente se é dor na tua alma, se é dor física, né? E você não é acolhido direito. É como você vai comer e é mal atendido, Ai, e a comida é ruim. uma coisa que eu É isso! odeio. A digestão é horrível. Uma coisa que eu odeio, pagar caro comida. Então! Péssimo. Não, não dá. Mas é a mesma É coisa. a mesma coisa, é a mesma sensação, né? Você não volta. Você não volta. Isso, você não volta. E quando você fala de não volta num restaurante, beleza. Mas quando você não volta no médico, porque aquele profissional te traumatizou. Sendo que você precisa se cuidar. Exato. Exatamente. Então, assim, uma coisa que a gente até conversa muito, né? Eu brinco que a psicologia, sem consciência social nenhuma, ela é um coach disfarçado. Coach com diploma. Exatamente. Porque você não vai simplesmente entender o quanto uma pessoa precisa daquele suporte e tudo mais, né? É que nem a medicina. Se você não tem acolhimento, Mas é igual a Nath falou, toda a área da errado. saúde é ser humano. ser humano. E é ser humano doente, que precisa muito mais. Exato. É um abraço. Aquele abraço. Aquela abraço que a gente precisa. Mas que bom que você tá bem, e melhor ainda, que você consegue passar tudo isso para as pessoas, né? Sim. Você tem a oportunidade, e você pega, literalmente, você fez do limão uma limonada, de levar para as pessoas e falar assim, gente, olha, é difícil, não tô aqui para falar que vai ser fácil, não tô aqui para falar que é uma colônia de férias, mas tem a luz no fim do túnel. Sim. A gente tem a esperança de que a coisa pode dar certo, vai dar certo. A gente sabe que, infelizmente, nem todos os casos terminam da melhor forma possível, né? Por isso que a gente fala sobre não romantizar, que é importante, mas tentar levar com mais leveza possível é fácil, não é? Não, não é. Não é. Gente, Não é. e assim, uma coisa, não é preciso apoio psicológico? Demais. Procura um demais. psicólogo, porque realmente precisa, né? A gente tem falado muito em uma matéria desse semestre sobre aplicação de teste e tudo mais, e a gente tem falado muito sobre, por exemplo, bariátrica, né? Do quão o papel do psicólogo é importante num processo de bariátrica.
E a mesma coisa, eu acredito que para um processo de uma doença como um câncer, você ter um apoio de um psicólogo Acho que também pode te auxiliar ali. essencial. É como eu falei, são vários lutos, né? Por ter esse estigma da morte, né? Por ter essa sentença da morte, acho que você vai vivendo um luto de tudo. Uhum. Do que você poderia ser, que você nem foi ainda, Uhum. mas você passa pelo luto do que você era, do que você poderia ser, e fora os pequenos lutos do cabelo, Uhum. do seio, enfim. De tudo. De tudo. Nates, vocês falaram algo muito importante que eu não tive. Eu não tive o apoio psicológico, porque, na verdade, eu nem fui atrás disso. Mas cada caso é um caso. Exato. Eu não fui porque eu achei que eu estava muito bem, lidando bem com a situação. Foram assim, em um ano, foram o quê? 3, 4 momentos que foram muito difíceis, que realmente ali eu me senti bem mal, ou que foi um caso mais difícil. Mas eu fiquei muito bem pela Você rede de teve apoio. uma rede de apoio muito Exatamente. Exatamente, porque eu tive uma rede legal. Mas muitas pessoas não têm, então eu acho que é primordial você ter um apoio psicológico. É assim, extremamente importante. Exato. Porque muita gente confunde, né? Psicólogo com amigo pago. Psicólogo, ele tem todo um site terapêutico que ele vai te ajudar a lidar com aquilo da melhor forma possível, né? E assim, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que o psicólogo não substitui o apoio familiar, o apoio emocional que você vai ter das suas pessoas, né? Da mesma forma como essas pessoas não substituem o apoio Nossa, do psicólogo. importantíssimo. Tem esses dois lados que a gente precisa olhar e as pessoas precisam entender, porque tem gente que fala, ai, a gente, ChatGPT também não, tá? Não. Não, ele não é um chat GPT, mas a rede de apoio pode auxiliar muito. Que foi o seu caso, mas tem outras que podem afundar muito. Porque Exato. às vezes a pessoa que tá com câncer vai lidar melhor do que a rede de apoio. Exato. E outra, né? Porque o povo agora tá nessa mania de fazer terapia com ChatGPT. Achar uma amiga Nossa, no chat GPT. não, eu acho que já evoluiu. Eu tô vendo umas propagandas de namorado e namorada. Ah, é verdade. Agora as pessoas namoram o ChatGPT. Tem essa também. Mas enfim. Até isso. Tem um filme, hein? Ai, agora eu não sei o nome de um robô, né? Que é um robô que substitui o namorado da menina. Tem um filme que não é novo, que já faz um tempo que ele se apaixona por um robô, alguma coisa assim. Eu acho que não tem só um filme, tem vários filmes desses Mas já. é que a galera tá agora, tipo, namorando o ChatGPT. Meu Deus. A gente, e detalhe, né? Nós estávamos falando de um filme. Uhum. De vida real agora. Que delícia. Pois é. Eu tinha pedido, falei com a Nath, né, que ela estava em contato com você para você trazer alguma coisa que fosse importante para você. Por que eu falei isso, né? O nosso cenário, por mais que ele seja um cenário bonitinho, que tem muita coisa minha, porque está na minha casa e tudo mais, mas ele é um cenário que tem muita coisa realmente muito pessoal, né? Por mais que tenha os livros de psicologia, tudo, por exemplo, os quadros, quem pintou foi a Nath. Lindos! Pois é. A Arvinha, porque você não sabe, mas eu detesto Natal. Não. Ela é o Grinch. Grinch! Eu sou total, eu detesto Natal. E tem o Papai Noel ali por quê? Você vai ser no Natal? Sou Natal. E ela não, pra ela não é legal porque ganhou um exatamente. Aí ela me deu de presente de Natal aquele dinheirinho ali em cima. Não, então tá faltando algo muito importante aqui, que inclusive eu vou trazer pra você, se eu soubesse. Um Grinch. E por que eu pedi para você trazer? Justamente por causa disso, para a gente, óbvio, não vai ficar aqui no cenário, né? Mas para você falar um pouquinho assim, essa peça é muito para trazer um pouco da personalidade do convidado, né? Pro cenário, pra mesa. E queria saber o que você trouxe.
Tá, primeiro eu vou dar uma explicação. Eu não trouxe da personalidade, eu trouxe. Ela falou para mim coisas importantes para mim hoje. Então, eu tenho 3 itens que representam, é uma representação. Uma eu vou explicar, que eu trouxe o celular, mas não é o celular. São as fotos do celular. Depois manda foto que ela coloca. Por quê? Porque eu estou morando temporariamente num apartamento, que é da minha sogra, enfim. E aí lá não tem quase nada que é meu. Tá tudo guardado para eu morar no meu apartamento novo, enfim. E aí eu ia trazer a foto da minha família, que é muito importante. Como hoje o assunto foi toda a história que eu vivi, Aham. eu trouxe a foto da família de apoio, da família de onde eu vim, que é minha mãe, meus irmãos. E eu trouxe a foto da minha família, meu marido e minha filha, que hoje são meus amores da vida. Que lindo! Minhas preciosidades. Hoje eu vivo eles para mim e eu para eles, e vice-versa. É o trio maravilha. E aí, além da família, que é muito importante, eu trouxe uma cruz que eu uso, que é da minha fé. É de baixo. É de baixo. Os dois são. É que esse daqui é um verso bíblico. Ah, que legal! É um escapulário, mas não é de verso bíblico. Que interessante! Tem um em cada pontinha aqui, depois vocês veem. E a minha cruz, que é a fé, eu acho que, além de tudo, que eu queria falar bem no final mesmo, do apoio familiar e de tudo que aconteceu, acho que o principal foi a fé. Eu nunca perdi a fé. Eu cresci numa religião, eu tenho fé em Deus, eu acredito, sempre tive. Nunca deixei, por mais que eu não esteja hoje frequentando um local, a minha fé ainda é muito viva. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, e isso nunca saiu de mim. E naquela época foi isso que eu acho que isso me sustentou, além de tudo. Acho que o principal foi isso, né? Eu hoje falo com maior orgulho que eu tive uma cura, Deus me curou, Deus quis que eu continuasse aqui vivendo, sabe? É claro que muitos falam, ai, Deus me curou, não preciso ir atrás de nada, Deus vai me curar. Não, pelo amor de Deus, não. Vão atrás, porque Deus dá os recursos para as pessoas, para os médicos, para as ciências, enfim, para curar. Então, você tem que ir atrás disso. Se você tiver oportunidade, tem que ir. Mas a fé, a minha infinita. E eu trouxe também uma representação, que é um caderno. Por quê? Porque depois de tudo isso, eu sempre quis estudar. Lá atrás, eu era técnica de enfermagem, eu trabalhava na época, e eu fui começar a minha faculdade. E durante 3 anos aconteceram fatos familiares que me impediram de começar a faculdade. E um deles foi quando eu tive diagnóstico. E aí depois aí sabe quando você fala, não vou mais atrás, deixa eu passar, eu saí da enfermagem, quando eu casei, engravidei, não trabalhei mais. E aí, há 2 anos, eu tive essa vontade de voltar para a área. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi voltar a estudar. Porque isso, eu não trabalhava. Minha vida, há 10 anos, foi cuidar da minha filha. E da casa, enfim, ser mãe e esposa. Mas eu deixei um pouquinho esse de lado, que é o que a gente estava falando. Não é ruim, Não. mas talvez não seja legal fazer isso para sempre. Porque a minha filha está crescendo, vai ter a vidinha dela, né, e tal. E aí eu preciso ter algo para mim. E aí foi quando eu tive a vontade de voltar a estudar. Para mim foi maravilhoso, foi incrível, está sendo incrível. É difícil? Principalmente na cidade, mais difícil um pouquinho. Gente. Surtos. Tem umas complicações aí no meio, tem hora que dá preguiça, tem hora que você não quer ir mais. É cansativo, porque eu voltei a estudar depois de 10 anos, né? E eu tô no mesmo período que você, eu tô no quarto também junto com a Nath, né? E assim, real, você voltar no meu caso, eu voltei com 38.
Uhum. Cara, você voltar com uma idade que você já tá beirando os 40, depois de uma carreira, de certa forma, consolidada e tudo mais, você fala assim, mãe, Meu Deus, onde eu tô? o que eu tô que eu tô fazendo fazendo? aqui? E assim, questão geracional muda muita coisa, Uhum. né? Apesar que a nossa sala é uma sala que tem muito mais gente mais velha, Uhum. e eu acho isso muito engraçado, pelo menos a psicologia, a gente tem muito mais gente mais velha na sala do que mais nova. Você sabe que eu pensei muito nisso quando eu ia voltar? Falei assim, nossa, gente, vai ter muita gente nova. Será que eu vou ter paciência? Como que vai ser? Eu não vou acompanhar. E não, e foi isso. O pessoal é mais velho, eu me senti meio em casa. Falei, ai, que bom, né? Tem, claro, Tem. mais novos, tem vários que podem ser meus filhos ali, mas é equilibrada a sala, né? Isso Mas é legal. eu percebo, eu não sei se isso em todas as faculdades, enfim, né? Mas eu percebo muito isso onde a gente estuda, até porque, assim, por exemplo, no teu campo só tem enfermagem, né? Uhum. No nosso já acolhe outros cursos, mas você pega, por exemplo, o pessoal de odonto, é tudo pessoal mais velho. O pessoal começando a estudar de novo ou estudar mais velho, né? Exato. Por exemplo, uma faculdade de odonto é uma faculdade muito cara. Uhum. Teve gente que só teve condição de fazer a faculdade agora. O cara falou, depois de uma outra carreira, falou assim, não, mas peraí, vou realizar meu sonho. E a pessoa vai. Eu acho isso fantástico ali dentro. Maravilhoso. Eu realmente não me sinto sozinha. Eu também não. Ai, gente. Eu Mas me é sinto gostoso. bem por isso também, por ter alunos mais velhos, isso ajudou bastante. Viu? A gente Porque- divide o peso. Isso, a gente divide o peso diário ali, que é complicado. Mas é isso, gente. Eu expus aqui as coisas que hoje talvez não sejam da minha personalidade, mas ajudaram a construir ela, entendeu? Porque a enfermagem também, querendo ou não, lá atrás, quando eu era super novinha, eu trabalhei, e faz parte da minha identidade também, de cuidar. E eu trouxe novamente para minha vida, com o maior amor que eu tenho pela enfermagem. Eu não saí da enfermagem porque eu não gostava, eu saí por outros N motivos. E hoje estou voltando feliz da vida por estar estudando para isso, e não só simplesmente pela necessidade, não preciso trabalhar, vou lá de técnica tal, quero também voltar um pouquinho como técnica para sentir de novo isso, mas estando ali por gostar mesmo da profissão do cuidar. E vamos combinar que a área da saúde, ela molda caráter. Ela molda Falou bonito. Manda, qual que é o... Gente, não, porque assim, você vai lidar com todo tipo de população, você vai lidar com todo tipo de público, De realidade. de realidade. Eu falo que, por exemplo, o curso de psicologia, ele te vira num avesso, que se você não tem uma estrutura mínima psicológica para aguentar um negócio, você não... Você surta junto com o paciente ou surta Cara, mais que o paciente. Saúde mental. Eu venho falando com a Júlia, recentemente, que no meio do... Na verdade, foi ela que falou e eu só concordei com ela. No meio do processo de formação do psicólogo, você vai perdendo a sua saúde mental, para você garantir a saúde mental do outro. É bem assim mesmo. É isso, é exatamente. Nossa, Exatamente isso. Você vai perdendo a sua saúde mental. você perde. Tem uma aula que destrói. Eu e a Nath, a gente sai destruída na aula dela. A professora é incrível. Mas a gente sai destruída na aula. Ju, a gente te ama, mas a matéria acaba com a nossa raça. Sabe o que a matéria é? Desenvolvimento humano. Nossa. E assim, você falando só o título, para mim, ok, mas deve ser algo. Simples. Quando a gente olhou, vai assim. ser algo tranquilo. Porque, afinal de contas, o ser humano nasce, cresce, né? Continua se desenvolvendo até morrer. Tá bem tranquilo. Tranquilo. Mas, olha, Mas aí você começa a analisar as partes psicológicas que fizeram toda a formação da pessoa. Daí você descobre que o trauma da pessoa, o modo dela agir agora na vida adulta, tá lá na infância, por uma negligência, por algum problema. Não, já desisti. a gente fez uma atividade quarta-feira. Eu lendo a atividade assim, eu sou igual o Gabriel. Entendeu?
Respondendo. A gente foi responder que a gente pedia apego dos dois. Aí um é evitativo, o outro é ansioso, porque eu sei que Eu sofro disso. Eu sou esse. Sou eu aqui. É literalmente isso. e a gente tá viajando de novo. Pois é. Ah, a gente sai, né, e volta. Mas faz parte. Geisa, obrigada. Ah, De verdade, a gente adorou receber você. Obrigada mesmo. amiga. Quando quiser voltar, volte. Vamos Tá soltos. É, recebendo convite, se tiver qualquer tema na sua cabeça, falar, olha, quero falar disso, a gente super aceita. Thiago vindo fazendo isso. é a segunda vez que Sim. você vem? É a Você segunda lembra? vez que a Nicole vem. Ai, que legal. O Thiago volta também sempre, mas a gente vai. Eu acho que o mais legal que eu senti, assim, além de toda a energia de vocês, é maravilhoso, gente. Assim, obrigada mesmo. Imagina. Mas é vocês terem essa visão de muitos assuntos, de englobar tudo, e focar na mulher desse mês. Maravilhosas. Não, pior que essa daqui chegou hoje pra mim, assim. Ah, então, eu fui não sei aonde, começou, eu falei. Vamos! Assim. É. Depois ela briga comigo falando, vamos montar um podcast, vai ser legal. Legal. E falar da saúde da mulher, porque, não, claro, o assunto em alta tá de violência e tudo mais, e feminicídio, mas não é só isso, são Não. várias questões, né? Então, esse mês, assim, é muito importante para isso. E envolver a saúde da mulher nisso, não falar só lá no outubro, mas trazer esse negócio do câncer de mama, Sim. é fundamental. E eu amei. Ai, a gente muito também. obrigada. E realmente, quando você quiser voltar, Tá. volte. Ai, lembrei que tem tal coisa pra falar. Vou falar. Viu? Ai, tem outra pessoa pra indicar que tem um tema muito bom pra falar. Manda. Legal. Manda. Porque é justamente isso, né? A gente tem que falar sobre saúde não só em outubro, Uhum. aliás, não nos meses específicos, mas está sempre puxando isso, né? E muitas vezes a questão da mulher não cuidar da saúde acaba sendo uma violência contra ela. Então, assim, independentemente de qualquer coisa, engloba. Falou a frase E perfeita. a gente traz podcast para falar muito de saúde mental porque é a nossa área. Mas a gente sabe muito bem que a saúde mental ela precisa da saúde do resto do corpo. Uhum. Porque se você não tiver saúde em qualquer resto do corpo, você pode estar com a mente incrível, mas se o corpo tá ruim, a mente vai ceder. Então, eu acho que é legal trazer isso também, para a gente falar que a saúde é o corpo inteiro, não só a mente ou só o corpo e ia esquecer da cabeça. Então, me atrapalhei, mas é isso. É isso. Sensacional. Mas obrigada mesmo, viu, pelo Obrigada, convite. gente. Aliás, por ter vindo, a gente adorou. Quando quiser, volte. Obrigada. Nath. Espero que tenham gostado e que tenha atendido as expectativas. E Muito. tudo. Foi ótima resenha antes. Nath, os recados com você. Recados, curta, comente. A gente vai deixar o Instagram da Geisa só permitir. Claro. Então, segue a Geisa. Previne, eu acho que é bom a gente frisar essa questão da prevenção, né? Não deixar só lá para outubro. Vamos fazer a prevenção agora. Procura médico, faz o autoexame. Mande. Eu tenho um recado no meio desse da Nath. Perfeito. Eu acho que é só São Paulo, mas vai ter uma caravana. Esse final de semana está tendo de câncer de mama, de mamografia. Gratuito em São Paulo. Tem que entrar no site da prefeitura para saber. Eu vou Não procurar lembro o onde site que é. e deixar na descrição. Por favor. Coloca no Deixar no card. Instagram. Eu acho que não será só esse final de semana, mas é no mês da mulher. Eu não Boa. sei as datas. E é legal porque, nossa, ajuda muito, porque tem gente que não pode pagar uma mamografia e a fila também no Do SUS SUS. é muito grande. Exato. E aí consegue fazer dessa forma. Que legal. Bom saber. A gente vai deixar em algum lugar, no card, na descrição, postando no Instagram. De aproveitar, segue a gente no Instagram também, que a gente vai voltar a postar muita coisa lá, a gente some e volta, é assim. A vida do A estudante. Meu Deus do céu. E também se inscreve no canal? Eu falo isso. Você falou? Eu já fui para Nárnia. Mas enfim, gente, faça terapia, porque afinal de contas, né? Não vamos deixar para cuidar da cabeça quando ela estiver ruim. É o que a Geisa falou. Vamos nos prevenir. Certo? Isso. É isso.
velha! Na hora, é a sua hora. É a sua hora. É a sua hora que ele foi pra Nicole. Ele tava pedindo pra Nicole. Eu só tava olhando aqui. Ele falei que eu pedi lá pra Nicole. Eu tava olhando aqui, pedindo pra Nicole. Olha. Gente, eu tô boba. Ele falou que eu pedi isso. Primeiro que você passou aí, cara. Comida, Kiara. Comida. Amora aqui, CIO do podcast Passando Este Recado. Lembrando que as humanas deste podcast ainda não são profissionais formadas em suas áreas, mas a prevenção a problemas de saúde é essencial. Se previna. Procure seu médico ou posto de saúde, faça o autoexame. E procure um profissional formado na área. Vamos nos cuidar. Até o próximo episódio.